Vivemos em uma época em que muitos púlpitos já não ecoam o clamor do arrependimento, mas o discurso da conquista. Em vez de almas quebrantadas diante da cruz, encontramos corações inflamados pela busca do sucesso terreno. A igreja primitiva, perseguida e sem recursos, avançava no poder do Espírito, pregando a salvação com ousadia. Já a igreja moderna, confortável e estruturada, muitas vezes se perde em estratégias de marketing e promessas de prosperidade. O evangelho que Jesus pregou nunca prometeu fama, aplausos ou fortuna. Ele prometeu cruz, renúncia e vida eterna. Mas muitos líderes de hoje moldam mensagens para agradar e não para confrontar. Neste vídeo, vamos expor como essa inversão de valores está moldando uma geração de cristãos fracos, espiritualmente, anêmicos e sedentos por bens, mas não por Deus. Vamos voltar aos fundamentos e mostrar qual é o verdadeiro chamado da igreja. Se você sente que a igreja contemporânea tem se afastado do evangelho puro, assista até o fim. Você vai entender por que a busca pelo sucesso está matando a essência da salvação e como voltar ao caminho estreito. Vivemos em uma era em que muitos púlpitos foram substituídos por palcos e o altar pelo marketing. O que antes era o lugar onde a palavra cortava como espada de dois gumes, hoje muitas vezes se transformou em um cenário de espetáculo, cuidadosamente iluminado para agradar aos olhos, mas vazio de unção para transformar corações. A igreja, que deveria ser um hospital para almas feridas, passou a funcionar como um centro de entretenimento para pessoas confortáveis. A lógica é simples, mas perversa. Se é mais fácil atrair multidões com promessas de sucesso e realização, pessoal, por que confrontá-las com o chamado ao arrependimento, à cruz e à renúncia? Se falar sobre pecado afasta pessoas, então melhor falar sobre sonhos, conquistas e prosperidade. E assim, aos poucos, o evangelho eterno é diluído até se tornar irreconhecível. Essa troca não foi feita de forma brusca. Foi lenta, sutil, quase imperceptível. Primeiro, começaram a reduzir a mensagem sobre arrependimento, substituindo-a por palestras motivacionais com versículos bíblicos fora de contexto. Depois, a cruz de Cristo deixou de ser o centro, cedendo espaço para a realização pessoal como meta principal da fé. E agora, em muitas igrejas, o sermão não é mais sobre como ser transformado para a glória de Deus, mas sobre como usar Deus para alcançar a própria glória. O perigo é que esse evangelho do sucesso soa atraente. Ele promete aquilo que a carne deseja: conforto, segurança, estabilidade financeira e aceitação social. Ele se encaixa perfeitamente na lógica do mundo, que mede valor por aparência, por números e por bens acumulados. Mas Jesus nunca prometeu aplausos. Ele prometeu perseguição. Nunca disse que seria fácil, disse que seria estreito. Nunca chamou seus discípulos para serem celebridades. Chamou-os para serem testemunhas. E muitas dessas testemunhas selaram sua fé com o próprio sangue. A substituição da salvação pelo sucesso também altera o discipulado. Em vez de formar homens e mulheres dispostos a carregar a cruz, cria-se uma geração de consumidores religiosos que mudam de igreja como se trocassem de loja, buscando onde a música agrada mais, onde o ambiente é mais confortável e onde o líder diz exatamente o que querem ouvir. É o cumprimento do que Paulo advertiu a Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Essa troca também rouba da igreja a autoridade espiritual. Uma congregação que teme perder membros por falar a verdade já está prisioneira da opinião pública. O pregador que mede suas palavras para não ofender jamais será usado por Deus para quebrar cadeias espirituais. A unção não é amiga do conforto. O Espírito Santo não unge discursos moldados para não incomodar. Ele unge a palavra que penetra, que expõe
e que chama ao arrependimento. A consequência é que temos templos cheios, mas corações vazios, programações elaboradas, mas vidas sem fruto. Pessoas com a Bíblia na mão, mas sem o Evangelho no coração. Cantam sobre Jesus, mas seguem servindo a si mesmas. Oram, mas apenas para pedir bênçãos, nunca para se render à vontade de Deus. A igreja moderna precisa voltar ao ponto de partida. Precisa lembrar que o propósito da fé não é fazer com que Deus trabalhe para nós, mas que nós sejamos moldados para servir a Ele. O Evangelho verdadeiro não promete uma vida sem problemas. Promete a presença de Cristo mesmo no meio das tempestades. Não nos chama para um palco, mas para um altar. Não nos convoca para sermos aplaudidos, mas para sermos obedientes. A pergunta que precisamos fazer não é quantas pessoas vêm ao nosso culto, mas quantas pessoas saem daqui transformadas. O objetivo não é produzir seguidores para o ministério, mas discípulos para Cristo. E isso só acontece quando a palavra é pregada sem filtro, com a cruz no centro e a eternidade como destino. Enquanto a igreja buscar sucesso, continuará negociando a verdade para agradar os homens. Mas quando voltar a buscar salvação, será novamente a noiva pura e preparada para o noivo, pronta para receber aquele que vem. Há um evangelho sendo pregado hoje que não nasceu no Calvário, mas nos palcos iluminados da autopromoção. Ele promete estabilidade financeira, viagens, influência, reconhecimento e uma vida confortável. É um evangelho que embala os ouvidos e anestesia a consciência, porque fala de um Cristo que supostamente veio apenas para nos dar a vida que sempre sonhamos, e não para nos chamar ao arrependimento, à santidade e ao serviço. O problema é que este evangelho moderno parece esquecer o que Jesus realmente disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 6:24. Não há promessa de palco, mas sim de caminho estreito. Não há promessa de aplausos, mas de perseguição. Não há coro de fãs, mas sim o convite para caminhar com o Salvador até o lugar do sacrifício. Muitos pregadores modernos transformaram o púlpito em um balcão de negócios. Os sermões soam como manuais de empreendedorismo disfarçados de pregação. Fala-se mais sobre ativar sua vitória do que sobre morrer para o pecado, mais sobre conquistar territórios do que sobre permanecer fiel até a morte. O problema não está em ensinar princípios para uma vida equilibrada ou mesmo prosperidade, mas sim em trocar o centro da mensagem. Quando a cruz é tirada do centro, o que sobra é um espetáculo religioso que agrada à multidão, mas não agrada a Deus. É um evangelho de atalhos, que evita a sujeira do caminho da obediência. O apóstolo João advertiu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Mas a igreja moderna, em muitos lugares, aprendeu a amar o mundo, apenas revestindo-o com uma camada religiosa. A busca por likes, influência digital e grandes construções tomou o lugar da busca pelo quebrantamento e pela unção verdadeira. Quando o sucesso terreno é colocado como sinal definitivo de aprovação divina, cria-se uma mentira perigosa, a de que aqueles que sofrem ou passam necessidade estão fora da vontade de Deus. Isso distorce completamente a Bíblia, que nos mostra que muitos homens e mulheres aprovados por Deus viveram rejeição, pobreza, prisão e até martírio. O mundo não quer ouvir sobre a cruz e, infelizmente, muitos púlpitos também não. A cruz não é vendável nos moldes do marketing moderno porque ela exige renúncia. Ela não promete aplausos, mas silêncio. Não promete vitórias visíveis, mas batalhas internas. Não promete ser aceito por todos, mas sim rejeitado por muitos. Por isso,
É mais fácil pregar sobre a chave do sucesso do que sobre o caminho da crucificação da carne. É mais confortável falar sobre desbloquear seu destino do que sobre abrir mão da própria vontade para seguir a de Deus. O evangelho verdadeiro nunca foi um convite para subir, mas para descer ao lugar de humildade, de serviço, de entrega total. Enquanto a igreja moderna busca construir seu nome, o evangelho nos chama a perder o nosso nome para que apenas o de Cristo seja exaltado. A história da igreja primitiva prova isso. Os primeiros cristãos não se reuniam para aprender 7 passos para o sucesso, mas para perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Eles não viviam em função de visibilidade, mas de fidelidade. O altar sempre foi um lugar sagrado, um ponto de encontro entre o homem e Deus. Era o espaço onde lágrimas de arrependimento caíam, onde corações quebrantados eram restaurados, onde a presença do Senhor era mais importante do que qualquer aplauso humano. Mas aos poucos, em muitas igrejas modernas, o altar foi sendo deslocado para dar lugar ao palco. Não falo apenas de uma estrutura física, mas de um conceito. O palco é o lugar da performance, da apresentação, da construção, de uma imagem. É o lugar onde o homem é aplaudido. O altar, ao contrário, é o lugar onde o homem se humilha, onde Deus é exaltado. O problema é que o palco agrada mais aos olhos da carne do que o altar agrada ao espírito. Na lógica do palco, a pregação precisa ser cativante, mas não necessariamente bíblica. O pregador precisa ser eloquente, mas não necessariamente santo. As músicas precisam ser envolventes, mas não necessariamente centradas em Cristo. O importante é que a experiência seja memorável, que as pessoas saiam dizendo, que culto incrível, e não necessariamente, que Deus tremendo. Essa troca sutil, mas mortal, é um dos sintomas mais claros de que a igreja busca sucesso, medido em números, aplausos e influência, em vez de salvação, medida em arrependimento, santidade e fidelidade. O palco também promove uma cultura de celebridade dentro da igreja. Pastores se tornam influenciadores digitais, líderes de louvor se tornam estrelas, e a congregação se transforma em audiência. Tudo é medido em curtidas, compartilhamentos e visualizações. O ministério deixa de ser um chamado para se tornar uma carreira. Há planejamento para o marketing, para a identidade visual, para a iluminação e o som, mas pouco ou nenhum planejamento para a intercessão, o jejum e a busca pela presença real de Deus. O altar exige quebrantamento. O palco exige carisma. O altar chama ao silêncio e ao arrependimento. O palco chama à empolgação e à euforia. O altar traz temor do Senhor. O palco traz entretenimento. Quando o palco substitui o altar, a palavra é adaptada para caber no formato do espetáculo. Passagens duras são evitadas. Temas como pecado, arrependimento, santidade e juízo são suavizados ou ignorados. Em seu lugar, entram mensagens motivacionais, histórias inspiradoras e frases de efeito. O objetivo não é mais confrontar o coração para transformá-lo, mas massagear o ego para mantê-lo confortável. A congregação passa a buscar cultos que façam bem, em vez de cultos que façam mudar. É uma religião moldada pela lógica do consumidor, não pela cruz. Essa mudança tem um efeito devastador e silencioso. Pessoas enchem igrejas, mas continuam vazias por dentro. Cantam com emoção, mas não se arrependem de seus pecados. Aplaudem sermões, mas não aplicam a palavra. São tocadas pela música, mas não tocadas pelo Espírito. E assim, a igreja se torna um grande evento, semanal, mas não uma assembleia santa separada para Deus. O altar, quando restaurado, é o lugar onde não importa se há holofotes ou se as luzes estão apagadas. É o lugar onde o único foco é a glória de Cristo. É onde pecadores choram pela graça e santos choram pela glória perdida.
É onde as orações sobem como incenso e a presença de Deus desce como fogo. Sem altar, não há fogo. Sem fogo, não há transformação. Sem transformação, não há salvação. Apenas sucesso superficial que se desfaz com o tempo. O chamado para a igreja moderna é urgente. Trocar novamente o palco pelo altar. Rejeitar a lógica da performance e abraçar a realidade da presença. Desistir do espetáculo para recuperar o sagrado. Porque um dia, diante do tribunal de Cristo, não importará quantas pessoas aplaudiram, quantas curtiram ou quantas se impressionaram com a produção. Importará apenas se vivemos e pregamos para a salvação das almas e para a glória eterna de Deus. E diante desse juiz, não haverá palco, apenas altar. O maior sinal de que a igreja moderna tem se afastado do evangelho está no lugar onde ela coloca a coroa. Em vez de coroar Cristo como Senhor absoluto, ela tem coroado o homem com o título de protagonista da fé. É uma mudança silenciosa, mas devastadora. A mensagem deixa de ser sobre quem Deus é e passa a girar em torno do que o homem deseja. Cristo não é mais apresentado como o rei que exige arrependimento, mas como um facilitador de sonhos. Um patrocinador de conquistas, um trampolim para que cada um alcance sua própria glória. O altar, que deveria ser o lugar de rendição, vira palco para a promoção pessoal. Em muitos púlpitos, o trono de Cristo foi substituído pelo sofá confortável da autoajuda. As mensagens falam sobre autoestima, prosperidade e bem-estar como se fossem os pilares do Evangelho. O resultado é um público que não está disposto a se negar a si mesmo, mas sim a usar Deus como ferramenta para reforçar sua própria vontade. Essa inversão não é apenas um erro teológico, é um golpe direto na essência do cristianismo. Porque, no Evangelho verdadeiro, Cristo não nos chama para sentarmos ao lado dele como conselheiros que opinam no reino. Ele nos chama para nos prostrarmos diante dele como servos que obedecem sem reservas. Quando Jesus disse, "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16:24. Ele estabeleceu o padrão inegociável da vida cristã. Mas a igreja moderna, sedenta por popularidade e números, tem suavizado essa ordem até torná-la irreconhecível. A cruz é apresentada como uma metáfora leve, quase poética, e não como o símbolo de morte que realmente é. O pecado é tratado como uma falha de caráter, e não como a rebelião mortal que exige arrependimento e sangue. Essa troca de trono também afeta a maneira como o discipulado é feito. Em vez de formar soldados para o reino, formam-se clientes, satisfeitos. O compromisso com a palavra dá lugar à fidelidade à marca da igreja. O zelo pela santidade é substituído pelo entusiasmo pelos eventos e pela agenda cultural. É como se a igreja dissesse: o importante é você estar feliz e se sentindo bem, porque Deus quer a sua realização acima de tudo. Mas essa não é a voz do bom pastor. É o eco de um evangelho corrompido, moldado para agradar a carne e não para confrontá-la. No fim, uma igreja que troca o trono de Cristo pelo trono do homem não está apenas distorcendo o evangelho, está pregando outro evangelho, aquele contra o qual o apóstolo Paulo advertiu com tanta força em Gálatas 1:8. É uma mensagem sedutora, porque promete glória sem arrependimento e vitória sem cruz. Mas é exatamente por isso que ela é perigosa. Conduz as pessoas a um caminho largo, cheio de aplausos, mas que termina em perdição. A essência do evangelho sempre foi marcada pela cruz. Não uma cruz dourada em cima de púlpitos luxuosos, mas a cruz de renúncia, de humilhação diante do mundo, de obediência total a Cristo. Porém, na igreja moderna, essa cruz tem sido silenciosamente substituída por um palco. Um palco iluminado, com holofotes, fumaça e aplausos, onde a mensagem não precisa mais confrontar, apenas entreter. O púlpito, que antes era um lugar de lágrimas e arrependimento, tornou-se um ponto de apresentação, onde a performance vale mais que a presença do Espírito Santo.
Essa troca não é apenas estética, é teológica. Quando a igreja troca a cruz pelo palco, ela muda de objetivo. Não está mais chamando pessoas para morrerem para si mesmas, mas para se sentirem bem com quem são. A mensagem passa a girar em torno do que Deus pode fazer para melhorar a vida terrena do homem, e não sobre o que o homem precisa fazer para se preparar para a eternidade. É um evangelho centrado no homem, não em Cristo. O apóstolo Paulo já havia advertido sobre isso em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O palco moderno é o cumprimento dessa profecia. As pessoas não querem mais ouvir sobre pecado, arrependimento e santidade. Querem histórias motivacionais, promessas de riqueza e declarações de vitória sobre qualquer dificuldade, mas sem a exigência de carregar a cruz. A consequência dessa troca é devastadora. Quando o foco está no sucesso terreno, os membros se tornam consumidores espirituais, não discípulos. Eles consomem cultos, eventos e mensagens, mas não se comprometem com o discipulado bíblico. O resultado é uma igreja inchada em números, mas anêmica em poder espiritual. Uma multidão que conhece slogans e jargões religiosos, mas não conhece a voz do bom pastor. Cristo não veio para nos dar um palco, mas para nos dar um altar. E altar é lugar de sacrifício, não de aplausos. É onde o eu morre para que Cristo viva. É onde reputações, sonhos pessoais e a própria vida são colocados diante de Deus, sem reservas. O chamado é urgente. Precisamos derrubar os palcos que substituíram os altares. Precisamos voltar a uma vida de devoção real, onde o objetivo não é impressionar, mas obedecer. Onde o aplauso que buscamos não vem das mãos humanas, mas do Pai que nos aguarda em secreto. O preço de trocar a cruz pelo palco é alto. Ele custa a presença de Deus. E sem a presença, a igreja não passa de mais um show no meio de tantos outros. Mas o preço de voltar à cruz é ainda maior. Exige entrega total. A pergunta é: qual preço você está disposto a pagar? Porque no fim, ou vivemos para os aplausos do céu, ou para os aplausos da terra. Nunca para ambos. O maior drama da igreja moderna não está apenas naquilo que ela prega, mas naquilo que ela deliberadamente omite. Não é mais o arrependimento que ecoa dos púlpitos, mas a autoconfiança. Não é mais a cruz que é erguida diante dos olhos, mas a escada para uma suposta ascensão social. A mensagem que Jesus proclamou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, foi suavizada, reinterpretada e, em muitos casos, abandonada. Em seu lugar, entrou um discurso motivacional que promete bênçãos sem quebrantamento, sucesso sem santidade e paz sem reconciliação com Deus. Esse é o evangelho que agrada às multidões, mas que não pode salvar uma única alma. O chamado ao arrependimento é, por natureza, ofensivo. Ele exige reconhecer que estamos errados, que estamos perdidos, que necessitamos de um Salvador. A igreja moderna, ao buscar agradar o público, removeu esse aspecto vital, transformando a fé em um produto de consumo. As mensagens se tornaram brandas, cuidadosamente editadas para não tocar nas feridas mais profundas do pecado humano. Mas um médico que esconde o diagnóstico para não ofender o paciente é cúmplice de sua morte. Da mesma forma, líderes que omitem o chamado ao arrependimento participam do naufrágio espiritual de sua congregação. O arrependimento coletivo é a única resposta capaz de reverter essa maré. Não se trata apenas de indivíduos se curvando diante de Deus, mas de uma comunidade inteira reconhecendo que se afastou do caminho estreito. Em toda a Escritura, quando o povo de Deus experimentava decadência espiritual,
A restauração vinha por meio de um clamor unido, de um retorno nacional à fidelidade. Não era apenas um pastor isolado pregando contra o pecado. Era toda a nação se humilhando diante do Senhor. É disso que necessitamos hoje. Não de mais conferências de motivação, mas de assembleias de quebrantamento. Esse arrependimento não pode ser superficial. Não basta confessar com os lábios enquanto o coração continua amando as mesmas coisas que afastam de Deus. É preciso uma transformação que atinja as estruturas internas da igreja, o modo como decide, como serve, como investe seus recursos e como mede o sucesso do ministério. Uma igreja que vive para manter seu prestígio perdeu o propósito. Uma igreja que se dispõe a perder tudo para permanecer fiel encontrou a verdadeira vida. Jesus alertou que muitos dirão: Senhor, Senhor, e ouvirão como resposta: nunca vos conheci. Isso deveria ecoar como um alarme em cada comunidade cristã. A prioridade não é encher templos, mas encher o céu. A meta não é agradar o público, mas agradar ao Rei. Enquanto não aceitarmos que fomos seduzidos pelo brilho do mundo, continuaremos pregando um evangelho diluído que não salva, apenas entretém. O caminho de volta começa com humildade. Pastores, líderes e membros precisam reconhecer que muitas vezes buscaram a própria glória em vez da glória de Cristo. Precisam admitir que mediram o êxito pelas ofertas e pelo número de seguidores, em vez de pela obediência à palavra. E precisam se ajoelhar juntos, suplicando que Deus restaure o primeiro amor, que derrube os ídolos erguidos no altar da popularidade e que reacenda o fogo do Espírito. Quando esse arrependimento coletivo acontecer, a igreja não precisará mais de estratégias para ser relevante. Ela será relevante porque estará cheia da presença de Deus. E onde Deus habita, vidas são transformadas, pecadores são libertos e a glória do céu brilha de forma irresistível. Mas até lá, a ordem permanece clara. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. É hora de parar de buscar sucesso e voltar a buscar salvação. Quando olhamos para o estado atual da igreja, percebemos que não é apenas uma questão de métodos ou estratégias, é uma questão de essência. Muitos ministérios foram moldados para agradar ao público, e não para confrontá-lo com a verdade. O púlpito, que deveria ser o lugar de anúncio da mensagem da cruz, tornou-se um palco para discursos motivacionais, conferências de autoajuda e promessas de sucesso terreno. O problema não é a busca por excelência ou por melhorias na vida prática, mas a inversão de prioridades que coloca o homem no centro e relega Cristo a um papel secundário. O chamado do Evangelho sempre foi claro: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas esse chamado é muitas vezes substituído por slogans que prometem conforto, facilidade e realização pessoal, sem exigir arrependimento, obediência e santidade. Essa substituição sutil, porém devastadora, tem consequências eternas. Quando a salvação é diluída para se tornar apenas uma melhoria na vida presente, perde-se a urgência do arrependimento e a consciência do juízo que há de vir. A igreja primitiva não conquistou o mundo com discursos sobre como prosperar, mas com o testemunho de vidas transformadas, muitas vezes marcadas por sofrimento, renúncia e martírio. É isso que a igreja contemporânea precisa recuperar: a coragem de pregar a verdade, mesmo que doa, e de chamar as pessoas a um compromisso radical com Cristo. O mundo não precisa de uma igreja que imite seus métodos, mas de uma igreja que viva e anuncie um reino que não é deste mundo. A volta ao evangelho puro começa no coração de cada crente. É preciso que líderes e membros se perguntem: o que realmente nos motiva? É o amor por Cristo ou o desejo de reconhecimento e êxito humano? Esse exame sincero pode revelar o quanto nos afastamos da mensagem original. A restauração não virá por meio de estratégias humanas, mas pelo quebrantamento diante de Deus, pela oração fervorosa e pelo retorno à Escritura como única regra de fé e prática.
A igreja precisa se lembrar de que não foi chamada para competir com o mundo, mas para resgatar almas do mundo. Não foi enviada para oferecer um estilo de vida melhor, mas para apontar para a única esperança de vida eterna. Esse chamado é urgente, porque enquanto a igreja busca ser popular, o inferno permanece ativo e as almas continuam se perdendo. A hora de voltar-se ao Evangelho é agora. É tempo de reerguer o padrão da cruz e rejeitar todo o Evangelho adulterado pelo desejo de aplauso e sucesso. O verdadeiro triunfo da igreja não é encher templos ou conquistar influência social, mas apresentar diante de Deus homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro. E para isso, será necessário coragem para abandonar tudo o que é supérfluo e se agarrar à mensagem que salva, mesmo que essa mensagem não seja aplaudida por todos. Porque no fim, a igreja que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça encontrará não apenas sentido para esta vida, mas herança eterna no porvir. Se essa mensagem tocou o seu coração e abriu os seus olhos para algo que talvez você nunca tivesse percebido, não deixe que ela se perca no esquecimento. Se inscreva agora no canal A Escola do Príncipe, ative o sino de notificações e caminhe conosco na busca pela verdade que liberta. Aqui, nós não falamos de um evangelho diluído, mas da palavra viva e afiada, que confronta, transforma e prepara para o reino. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade hoje. Pode ser a semente que mudará o destino eterno dessa pessoa. A Escola do Príncipe é um chamado para guerreiros e servos fiéis que não se dobram diante do mundo, mas permanecem firmes no Rei. Junte-se a nós, o tempo é curto, a batalha é real e a vitória pertence a Cristo.